Boa tarde, meus amores. Nós vamos dar continuidade ao nosso livro de português e vamos para a página 140. Lá na página 140, nós vamos fazer alguns exercícios, relembrando que substantivo é a palavra. Ela caracteriza uma classe, ela não é específica. E adjetivo é aquilo que caracteriza esse substantivo. Ou seja, ó, tia vai pegar o José, ó. Qual é a palavra que está escrita aqui no José? Carro. Esse carro, eu sei mais alguma informação sobre ele? Não, ele é um carro. O carro é o substantivo, ok? A palavra. O carro pode ser branco, o carro pode ser veloz, o carro pode ser maravilhoso, o carro pode ser pequeno, o carro pode ser lento, o carro pode ser azul. Então, o adjetivo é aquela palavrinha que dá característica, dá uma qualidade ou um defeito para algo, ok? Relembrado isso, aí a gente vai ter alguns exercícios para fazer sobre isso, sobre o substantivo e sobre os adjetivos. E aí, a gente vai entrar em uma unidade chamada Medindo Forças, lá na página 142. Se vocês olharem, que nem a tia sempre manda, abrir a página do livro, tenho certeza que todo mundo conhece, né? Nós vamos ver super-heróis e vilões. Eu acho que o meu terceiro ano sabe muito sobre isso. Mas, para isso, a gente vai precisar tirar alguns dados. Só aí, alguns dados. Na pergunta número 1 da página 143, ela tá dizendo assim, ó. Observe a cena. Quais personagens você reconhece? Então, vocês vão olhar, observar toda a figura. Lembra que a tia falou do livro aberto? Vão observar a figura e ver o que vocês conhecem e o que vocês não conhecem. Complete o gráfico pintando uma estrelinha para cada vilão. Vilão é um malvadão. E para cada herói que você encontrar na imagem, ó. Aí ali embaixo tem as estrelinhas para vocês pintarem. Se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, a gente vai fazer a retirada de dados para fazer mais parecido como se fosse uma tabela. Isso aí. Vocês lembram que a gente está vendo as tabelas em matemática e a gente precisa do textinho em português para poder tirar esses dados que a gente precisa, tirar os números? É a mesma coisa em português. Só que em português, eles vão receber, esses dados vão receber outros nomes. Então, o que a gente usa para fazer esses gráficos, esses mapas, essas tabelas? A gente usa basicamente uma linguagem visual. Por quê? Porque primeiro a gente vai olhar a tabela para tirar os números, ó. Lá na página 146 a gente tem alguns exemplos, ó. Ó, as tabelas. Lembram que a gente estava fazendo isso em matemática também? Ou seja, a gente vai usar os mesmos artifícios que nós estávamos usando para tirar os dados das tabelas de matemática, nós vamos usar em português também. Por quê? Porque as linguagens se combinam. Nós precisamos da linguagem visual, nós precisamos olhar os dados e depois a gente precisa da linguagem escrita. Para quê? Para a gente escrever esses dados que estão na tabela.
É exatamente o que a gente faz em português, só que em matemática. Agora a gente vai fazer em português também. A gente tem alguns exercícios, tá bem legal, tá falando sobre um assunto que vocês dominam, que é super-heróis e vilões. Qualquer dúvida a gente vai tirar na nossa aulinha online, tá bom? Vamos conversar sobre isso, vamos ver as tabelas, vamos comparar os números. E aí, quando surgir mais alguma outra dúvida, além das que a gente vai tirar na nossa aula online, pede pro papai e pra mamãe chamar a tia na Agenda Edu, ok? Então, ó, bons exercícios e a gente se vê na nossa aula online.